Deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preste atenção. Guarda esse texto aí dentro do seu coração. Esse texto bíblico que está em Mateus 6:34. Pega a sua Bíblia depois, confere isso. Ele diz, o Senhor Jesus, ele diz para você hoje, nesse momento. Ele fala assim, olha, não te preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Observe bem isso, medite nisso. Existe um grande problema que está roubando a vida de muitas pessoas. Essas pessoas, elas não vivem mais no presente, no hoje, no aqui, no agora. Muitas dessas pessoas estão presas, aprisionadas ao seu passado. Elas vivem somente lembrando dos erros que cometeram, das culpabilidades. Ela vive ainda sentindo dores nas feridas antigas, nos fracassos alheios. E muitas estão até vivendo ansiosas, demasiadamente ansiosas pelo futuro. E dizendo assim, como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser depois? Elas vivem preocupadas constantemente com coisas que ainda nem aconteceram. Ouça bem, enquanto a sua mente, ela está lá no passado, ou ela está aprisionada no futuro, escuta, a sua vida, ela está passando rapidamente sem que você perceba. Quantas pessoas até comem, no momento da sua refeição, ela come sem perceber e nem apreciar o sabor daquela comida, porque a mente dela está acelerada ou está presa lá no passado. Quantas pessoas conversam com as outras, ela só está ouvindo ali a voz, mas não está prestando atenção, ela está com o celular na mão, ela vive andando encurvada ali, olhando para o celular, olhando para a telinha, sem sequer perceber o que ela está vivendo naquele momento. Ela não consegue contemplar a luz do sol, ela não consegue admirar mais as estrelas, a luz da noite. A gente só vê pessoas caminhando, olhando para baixo, encurvada. Ela não consegue mais olhar no horizonte. Elas já não percebem mais que estão vivendo o hoje, o presente. São pessoas que, infelizmente, elas estão em casa, com a família, mas a mente dela está lá em outro lugar. Ela vive tão distante de tudo. Ela vive distante da família. O corpo dela está ali presente, mas ela está com a mente bem longe. A mente dela está distante. E ouça, até o coração dela se encontra distante de Deus. E quando isso acontece, momentos preciosos, eles são perdidos. Até aquele momento que Deus está te dando, nesse momento agora, você perde, você não percebe. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos alertou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Você está me entendendo? A gente vê a pessoa sentada à mesa ali na refeição, ninguém olha para o outro, às vezes com o celular do lado do prato. Então o Senhor Jesus, ele estava ali nos ensinando um princípio espiritual, algo muito profundo e importante na nossa vida. Porque quem não vive o presente não consegue viver a plenitude de Deus. Me compreenda bem, entenda bem isso. Existem vários pontos que a gente deve observar. O primeiro ponto é você observar e ver que o passado não pode dominar a sua vida. Hoje, no presente, o passado passou, não volta mais. Muitas pessoas estão vivendo hoje, no presente, mas a mente dela está presa lá no ontem. Elas vivem de lembranças terríveis, lembrando os erros cometidos, lembrando de palavras ofensivas que ela ouviu, cultivando essas feridas inflamadas. Elas sofrem, elas lembram das decepções, das traições, guardam rancores e acabam perdendo oportunidades. Mas ouça, a verdade é uma só. O passado, ele não pode ser mudado. Passou. Não vos lembreis. Não fica lembrando das coisas passadas, não. E Deus, ele está dizendo para você nesse momento agora:
Pare de viver olhando para trás. Porque quando você olha para trás, você deixa de olhar para Deus. Quem vive preso ao passado acaba perdendo o milagre que Deus quer fazer hoje, agora, no presente, na sua vida. O segundo ponto que a gente tem que observar é quando você vive na ansiedade, a ansiedade pelo futuro. E isso acaba roubando de você a sua paz, a sua confiança, a sua esperança, a sua boa esperança. Há um grupo de pessoas que já não vive mais no presente. Por quê? Porque elas vivem preocupadas com o amanhã, uma preocupação exacerbada com o dinheiro, com os problemas, com as contas. Ela vive preocupada com o diagnóstico do médico. Ela vive preocupada com as lutas, com os problemas da família. E ela vive em completa insegurança. Ela vive insegura no trabalho. A mente dela vive dizendo, vive falando para ela o seguinte: olha, e se der errado? E se você perder? E se acontecer isso ou aquilo? Se acontece algo de ruim, o que você vai fazer? Mas o Senhor Jesus, Ele afirma para você: o amanhã cuidará de si mesmo. Deus não te deu a graça, a vida, para que você fique vivendo o amanhã, o ontem. Ele te deu a graça para você viver o hoje. A graça de Deus é liberada para cada dia em que nós vivemos. Cada dia é um novo dia. Temos que viver cada dia em novidade de vida. Deus, Ele não tem se manifestado no ontem, no amanhã. Deus, Ele se manifesta agora, no presente. E muitos querem viver milagres, mas não percebem que Deus está trabalhando hoje, no presente.